Vamos nessa, gente. Questão número 2, lista sexto encontro. Essa questão agora, ó, extraída da Universidade Federal do Tocantins. Eu sei que dentro da nossa instituição tem lá vários estudantes oriundos dessa região, hein? Cuja família vem do Tocantins. Então, vamos lá. Então, de repente, quer fazer um vestibularzinho daqui a pouco, voltar para a terrinha? Então, bora fazer o vestibular da UFT. Ó, um atleta fez um plano pessoal de treino de corrida para 13 dias consecutivos. O planejamento consiste em, a cada dia, correr meio quilômetro a mais do que a distância percorrida no dia anterior. Sabendo-se que no primeiro dia ele correu 4 quilômetros, é correto afirmar que, ao final do plano de treinamento, o atleta correu em quilômetros um total de... o tema dessa questão é minha praia, poxa. O tema dessa questão aí está falando comigo. Corridinha de rua, treino de corrida, aí é só o ouro, hein? Fera pra caramba. Então, nesse caso aí, ó, qual que é o planejamento do treino? Então, são 13 dias consecutivos. Primeiro dia, 4 quilômetros. Qual que é a intenção desse atleta? Aumentar meio quilômetro a cada dia. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte, ó. Ao final desse plano de treinamento, o atleta correu em quilômetros um total de quanto? 10, 50, 91? Rapaz, parece que tem uns trem aqui meio exagerado nessas alternativas, né? Vamos lá, então, bolar uma estratégia para resolver esse probleminha aí. Então, aqui, ó, o que nós temos como interpretação desse texto, moçada? A gente tem o seguinte: trata-se de uma progressão aritmética de razão meio, não é isso? Porque está aumentando meio quilômetro, 0,5 a cada dia. Então, veja bem, primeiro dia, 4 quilômetros. Segundo dia, 4,5 quilômetros, 5, 5,5, 6. Observou aqui, como aqui tem números decimais, você pode separar os termos da PA por um ponto e vírgula, tá? Para não misturar com a vírgula dos números decimais que vão surgindo aí. Qual que é a intenção, então? Calcular a soma dos 13 primeiros termos dessa PA. Se assistiu o vídeo anterior, se assistiu a resolução da primeira questão, se assistiu, cara, agora você já sabe resolver esse problema. Poxa, é a mesma estrutura, é a mesma interpretação. Vamos lá, então. Primeiro termo é 4, a razão é meio. Muito bem. Termo geral, para quê? Para mim poder calcular o 13º termo. Lembra que eu preciso lá do A13 para poder usar a formulazinha da soma? Então vamos. A13 é o A1, que é 4, mais aquela jogadinha, o lancezinho, N-1, 12 vezes a razão, que é meio. Poxa, 12 vezes meio, isso é 6, né? E aí, 6 somado com 4, 10. Quer dizer, no primeiro dia, ele corre 4 quilômetros, e lá no 13º dia, a intenção dele é correr, então, 10 quilômetros. Mas não foi isso que foi perguntado. Não perguntou a distância que ele correrá no último dia. A pergunta é o total que ele correu durante esses 13 dias. E aí, cara, vem lá a formulazinha bacana, formulazinha soma dos N primeiros termos da PA, onde a soma dos 13 primeiros termos, então, é o primeiro termo mais o 13º vezes a quantidade 13, que é a quantidade de termos que eu estou somando. Lembrando, essa formulazinha é a soma dos N primeiros termos, ou seja, eu vou começar somando sempre a partir do primeiro termo e vou somando parcela por parcela até chegar na parcela desejada, que nesse caso é a 13ª, tá? E aí, substituindo as informações, primeiro termo, 4. 13º, 10. Quantos termos eu estou somando? 13. O que eu optei por fazer nesse caso? Somei 14. 14 é par. Se 14 é par, divide por 2. E aí, dividir por 2, 7. E aí, 7 vezes 13, chegando a um total de 91 quilômetros. Então, repare, com esse planejamento, correndo 4 quilômetros no primeiro dia, aumentando meio quilômetro a cada dia, ele correrá no 13º dia 10 quilômetros e estará perfazendo em um total de 91 quilômetros desses 13 dias. Então, o gabarito da questão, letra C. Está aí
uma dica de treino, hein? Bora, né, começar a fazer uma atividadezinha física para quem já faz, para quem gosta de uma caminhada, gosta de uma corrida, parabéns. Quem nunca teve essa experiência, fica a dica aí. Começa que você vai tomar gosto e nunca mais vai querer parar, tá certo? Então, vamos lá. Questão número 3. Continua comigo. Vamos embora aqui comigo. Nada de desistir do curso, nada de desistir das aulas de matemática, hein?